Olá, eu sou a professora Rilva e vou falar neste vídeo sobre o papel da estatística na pesquisa científica. Qual é a importância desta disciplina na investigação, na ciência? As estatísticas desempenham um papel vital nas pesquisas científicas e podem ser usadas na coleta de dados, na análise dos dados, na sua interpretação, na explicação e na apresentação dos resultados. O uso de estatísticas guiará os pesquisadores para uma caracterização, uma sumarização, para a apresentação adequada dos resultados do seu estudo de campo, da sua observação empírica. A estatística fornece ferramentas sobre como definir a amostragem da pesquisa, seja para considerar, em termos de amostragem, uma parte da população, ou então para considerar toda a população. As técnicas a serem utilizadas na coleta de dados e na observação dos dados, e como fazer a descrição, a apresentação dos dados. Então, é preciso compreender o papel da estatística na pesquisa científica e entender o significado do seu emprego e a interpretação das medidas estatísticas que serão usadas. O que é estatística? O que são estatísticas? Quando falo em estatísticas, eu me refiro aos estimadores, às estimativas, aos resultados de testes estatísticos na análise estatística inferencial. Então, como descrever a importância da estatística em diferentes campos do conhecimento? Quais são os usos apropriados e os usos indevidos da estatística em uma pesquisa? E como apresentar efetivamente as descobertas estatísticas usando recursos como a representação tabular, a representação gráfica. Então, tudo isso está contido na disciplina de estatística para facilitar a vida do pesquisador e não para confundir ou tornar mais complicada, né, a descrição dos resultados de uma pesquisa, a sua síntese, a sua representação e a sua análise e posterior interpretação. Então, estatística é a disciplina, alguns consideram a ciência, de aprender a partir de dados e de mensurar, de medir, controlar e comunicar também a incerteza. E assim, a estatística fornece a navegação essencial para a apresentação e a interpretação, né, de nossos dados em uma investigação, e há também a nossa leitura
de estudos científicos, uma leitura em que possamos nos apropriar, nos sentir, nos apropriando do sentido, da apresentação estatística em artigos científicos originais. Assim, o papel da estatística na pesquisa é funcionar como essa ferramenta para analisar os dados e para tirar conclusões a partir deles. E a maioria dos estudos de pesquisa científica resulta em um grande volume de dados brutos que devem ser adequadamente reduzidos para que se possa ler mais facilmente e para que esses dados possam ser usados para análises. É claro que a estatística, como disciplina ou como ciência, não pode ser ignorada por nenhum pesquisador, mesmo que ele não tenha oportunidade de usar métodos estatísticos em todos os seus detalhes e ramificações, ou mesmo que ele não vá empregar a estatística no seu trabalho de pesquisa na prática. Mas os métodos estatísticos podem ser usados para que o pesquisador compreenda a parte estatística e as conclusões de um artigo científico original que relata os resultados de uma pesquisa de abordagem quantitativa. E aí ele pode entender como estão resumidos e descritos os dados ou uma coleção de dados, o que é chamado de estatística descritiva, e também entender os padrões nos dados, que podem ser modelados de uma forma que leve em consideração a aleatoriedade e a incerteza nas observações. Porque esses dados que são apresentados como resultados de pesquisa, e são dados que são apresentados nos relatos técnicos científicos da pesquisa, de uma forma analisada e interpretada, mas é preciso que o leitor desse artigo científico possa compreender o que o autor está interpretando e analisando. Porque o autor ou os autores do artigo vão usar a estatística para fazer inferências sobre o processo geralmente de amostragem, ou seja, o processo de, a partir de uma amostra, concluir, ou seja, inferir as conclusões, quando, na verdade, esses autores, esses pesquisadores estudaram amostras, e isso é chamado de estatística inferencial. E as estatísticas aplicadas à pesquisa contêm estatísticas descritivas e a aplicação de estatísticas inferenciais. E é preciso também que possamos entender a estatística teórica, que consiste em argumentos lógicos subjacentes à justificativa de abordagens para a inferência estatística. Sempre pensamos na estatística matemática, que contém a manipulação de distribuições de probabilidade que são necessárias para derivar resultados relacionados a métodos de estimativas e vários aspectos da estatística computacional. E
que na verdade é matemática, e por isso que muitas vezes a atitude dos estudantes de outras áreas que não a área das ciências naturais e exatas, a atitude de estudantes que não são desta área são atitudes muitas vezes bastante desfavoráveis, negativas. Mas é preciso que se entenda a lógica que está por trás da inferência estatística ou da estatística descritiva, sem que haja necessidade de entrar em todos os cálculos, em toda a matemática que está ali subjacente como base para aquelas inferências. Então, por que vamos estudar estatística? Porque o conhecimento em estatística fornece essas ferramentas necessárias e fundamentos conceituais em raciocínio quantitativo para extrair informações de forma inteligível e inteligente de um mar de dados brutos. E os métodos e análises estatísticas, ou dizendo melhor, métodos e técnicas estatísticas, são geralmente usados para comunicar resultados de pesquisas e para apoiar hipóteses e dar credibilidade à metodologia da pesquisa e às conclusões. E é importante que nós, pesquisadores, e também os consumidores de pesquisa entendam as estatísticas para que possamos ser informados, para que possamos avaliar também a validade, a credibilidade e a utilidade das informações e possamos tomar decisões apropriadas. Então, portanto, as estatísticas têm um papel muito importante na pesquisa científica. E para o pesquisador, não só o pesquisador, que predominantemente usa métodos de abordagem qualitativa, mas também aquele que usa predominantemente métodos quantitativos, mistos, ou dizendo melhor, o pesquisador que seja um pesquisador essencialmente interpretativista, não é, que usa métodos de abordagem mais qualitativa, também precisam entender a lógica por trás da metodologia de abordagem quantitativa. E os que usam também métodos mistos, quantitativos e qualitativos, porque os métodos eles não são incompatíveis, eles podem ser associados à abordagem quantitativa e qualitativa como abordagem mista. No final do século XIX, o importante matemático inglês Carl Pearson defendeu que a estatística era a gramática da ciência. E dominar a estatística significava compreender a linguagem que está por trás de todos os fenômenos que afetam até a nossa vida cotidiana, extrapolando até o campo, não é profissional, o campo da estatística e da estatística aplicada à pesquisa científica. Métodos e análises estatísticas são geralmente usados para comunicar esses resultados de pesquisa, como já antecipei, e para apoiar hipóteses e dar essa credibilidade, né? Mostrar a validade, né, do argumento. Então, nesse aspecto,
nesse aspecto, os principais objetivos da estatística são nos ajudar a compreender e descrever os fenômenos e tirar conclusões válidas sobre os fenômenos observados. E as várias áreas do conhecimento aplicam a teoria e os métodos estatísticos. Várias disciplinas empregam os métodos estatísticos. E existem diferentes campos de aplicação das estatísticas. Então, a bioestatística é o ramo da biologia que estuda fenômenos biológicos e observações por meio de análises estatísticas. E inclui estatísticas vitais e estatísticas aplicadas à biologia, aplicadas à saúde. E a econometria é o ramo da economia que aplica métodos estatísticos ao estudo observacional ou empírico de teorias e relações econômicas. A análise de negócios é um processo na área dos negócios, também em rápido desenvolvimento, que aplica métodos estatísticos a conjuntos de dados para desenvolver a compreensão do desempenho e oportunidades de negócios. Assim, a estatística é uma linguagem, e é uma linguagem que, na pesquisa quantitativa, de abordagem quantitativa, traduz muitas representações que estão contidos nos resultados de uma determinada pesquisa. E o mundo da estatística também hoje está muito interligado à ciência da computação. Porque muitos dos atuais dispositivos eletrônicos, na forma de programação, vieram para facilitar e ajudar nessa parceria, né? Parceria entre a estatística e as várias disciplinas, as outras disciplinas nas quais a estatística é aplicada. E a verdade é que muitos de nós vamos precisar, né, da estatística, mesmo que a gente não saiba. E a gente utiliza a estatística mesmo sem saber. Como já ficou claro, não é, do que falei aqui neste vídeo, a estatística é um estudo interdisciplinar. Eu não sou estatística, mas eu sou médica de formação e trabalho com a bioestatística desde o início da minha formação de pós-graduação e também durante a graduação. Embora no início, durante a graduação, houvesse uma certa aversão, sentisse essa aversão que muitos sentem pela estatística. Mas aos poucos, já na pós-graduação, percebi que é relevante, é primordial entender, compreender a lógica subjacente à aplicação da estatística na pesquisa. Então, é preciso superar essa aversão e começar a entender que a estatística aplicada à nossa disciplina, em especial, as minhas disciplinas são na área da saúde, mas é preciso compreender a lógica, os argumentos lógicos por trás, né, da estatística aplicada à nossa área. Bem, então, isso está contido de forma clara nessa afirmação do matemático Karl Pearson. E é claro, como matemático,
não é? Com um importante matemático, com grande contribuição na área estatística, Pearson pode estar, né, sendo, digamos assim, um pouco reducionista. Poderíamos dizer que essa é uma forma de expressar uma ideia bem positivista, mas essa afirmação tem um grande significado quando começamos a entender a explicação estatística por trás das inferências, das conclusões dos estudos empíricos realizados com abordagem quantitativa nas várias áreas do conhecimento, incluindo a área de ciências sociais e humanas. Isso já pode ser visto até pela pessoa leiga, aqui considerando leiga não pesquisadora, não praticante da metodologia científica no seu trabalho. Já entende que os métodos quantitativos enfatizam as medidas objetivas e a análise estatística, matemática ou numérica dos dados coletados, que são coletados por meios, por exemplo, de pesquisas de opinião, que vemos diariamente pesquisa de opinião sobre determinado produto que está inserido no mercado, que vai ser lançado no mercado, a pesquisa mercadológica. Também a que vemos no dia a dia nas pesquisas eleitorais, que a cada semana aparecem os resultados de uma nova pesquisa eleitoral. Então, a pessoa, no seu cotidiano, no dia a dia, precisa entender, pelo menos os fundamentos da pesquisa, e essa pesquisa muitas vezes tem resultados nenhuma linguagem estatística. Então é preciso entender um pouco dessa gramática da ciência, a estatística. Obrigada pela atenção. Depois continuo aqui falando sobre esse tópico que é fundamental na introdução ao estudo dos métodos de abordagem quantitativa na pesquisa científica.